demonstration of resultados Ustream práticos. producer. Então, queridos, na verdade, o que as empresas querem, o que o mercado profissional quer, o que os seus clientes querem, se você é empresário ou pretende ser empresário ou empresária, é que você venha a adicionar, né, resultados práticos a partir dos conhecimentos, aptidões, habilidades, vontade e comportamentos. Às vezes a pessoa tem muito conhecimento, mas ela não consegue se entrosar no meio social. Ela This não is a consegue pegar demonstration o of conhecimento que Ustream ela tem, producer. pode ser doutor em alguma área, mas se ela não consegue transformar aquele conhecimento em algo prático que vai trazer resultado para a empresa, esse profissional, com todo o conhecimento que ele tenha, ele vai ficar à margem do mercado de trabalho. Mas às vezes um profissional que nem tem tanto conhecimento assim, mas tem uma disposição de ir correr atrás, de aprender, se interage bem com a equipe, soma com a equipe, mesmo que ele não tenha tanto conhecimento, This mas is a muitas vezes ele é demonstration of muito melhor Ustream valorizado producer. do que o outro profissional, porque ele traz um resultado prático melhor, né? Então, na verdade, aí uma palavra que às vezes as pessoas estranham, né? Mas nós temos que ser pragmáticos muitas vezes, né? Nós devemos colocar aquilo que é necessário, aquilo que tem que ser feito em primeiro lugar. Não só ficar no mundo da teoria, mas realmente passarmos para o mundo da prática. E aí, dessas habilidades que a gente tem que transformar em prática. E eu quero falar o seguinte: uma das coisas que a gente tem que ter, tem que buscar, se você quer ter uma carreira profissional de sucesso, você vai ter que se capacitar melhor. Não tem jeito, querido. Não tem jeito. Talvez você possa dizer, mas eu não quero estudar. Mas quem disse que capacitar é só estudar? Quem disse, né? Eu lembro que uma vez meu tio me This is a falando demonstration que of lá de Belo Ustream Horizonte, producer. quando ele começou a trabalhar, ele foi trabalhar numa loja, e aí ele aprendeu lá a encher bola, a costurar bola de futebol. Na época não tinha muita gente que fazia isso. Ele aprendeu a fazer lá nas horas vagas e passou um pouquinho, todo mundo foi lá consertar bola com ele, porque ele tinha aprendido a fazer aquilo. Então, não foi que ele estudou, não foi que ele fez um curso superior, mas ele se esforçou em capacitar numa área que não tinha nada a ver com ele a princípio. This is a Mas essa demonstration capacitação, of né, e Ustream outras producer. capacitações foi abrindo porta para eles. Então, se você tem um comércio, você é um profissional liberal, né, é um autônomo, você faz um determinado serviço, procure se capacitar para fazer o melhor que você pode fazer e ainda mais para que você ganhe mercado. Por exemplo, se você faz sabonete, você vai lá, compra a essência, compra lá a base e faz sabonete e vende na feira. Beleza. Agora, se você This is a faz isso, demonstration se of você pegar e Ustream descobrir na producer. internet, fazer curso, né, fazer um curso fora, ir em São Paulo, descobrir quais as tendências dessa área, quais os produtos que estão sendo usados, você se capacitar e trazer o melhor para o seu negócio de sabonete, de repente você vai fazer esse sabonete com qualidade tipo exportação, né, e vai de repente exportar para outros países. Tá uma boa ideia para você, né, se você está procurando uma atividade. Então, não basta você pegar lá, derreter um sabonetezinho, jogar uma essênciazinha. Você procurar fazer, né, o melhor, se capacitar para o melhor, mesmo que você não faça um curso superior sobre sabonete, talvez não exista, mas você vai dar o melhor que você tem para dar e você vai ser um excelente profissional nessa área. Então, capacitação, né? Capacitação, como eu falei, capacitação técnica, né? Aí já entra já o estudo, faz um curso, né? Faz uma This is a demonstration especialização. of Ustream Hoje na producer. internet, queridos, como é fácil você aprender alguma coisa. Existem milhares de cursos gratuitos, existem milhares de apostilas gratuitas. Algumas não são gratuitas, mas você paga um baixo valor. Então, a internet é uma bênção para quem quer se capacitar. Então, em vez de você ficar lá o tempo todo lá no Facebook, né, no MSN, vai gastar um tempo para se capacitar, para ser melhor na sua profissão. Outra coisa,
que acha que curso superior é um bicho de 7 cabeças só para alienígena. Queridos, isso aí nunca foi assim, né? Mas se algum tempo já foi, hoje não é mais. Né? Hoje não é mais. Hoje mesmo saiu o resultado do ProUni, né? 90 mil bolsas. 90 mil bolsas espalhadas pelo Brasil. Então, tem o tal do SISU. Então, é o seguinte, hoje em dia não é tão difícil mais estudar. Basta você se empenhar um pouquinho. Você tem que se empenhar um pouco, né? Agora, se você ficar sentado lá, esperando as coisas caírem do céu, vai ser mais difícil. Mas se você se empenhar, eu quero dizer o seguinte, sonhe, né? Se você nunca pensou em fazer um curso superior, ouse sonhar em fazer, né? Se empenhe em fazer, porque cada vez mais está sendo mais fácil e muito mais do que isso, Jesus pode te abençoar. Já falei sobre isso, né? Dominar o conhecimento em sua área de atuação. Então seja o melhor, especialista no que você faz. Não faça no mais ou menos. Faça o melhor. Pesquise novas maneiras de fazer o que você faz. Outra coisa, ter conhecimentos em áreas diversificadas. Aprenda um pouco de informática, aprenda um pouco de inglês, aprenda um pouco de outras coisas diferentes da área que você atua, ou complementar. Né, isso vai fazer a diferença. Então curso de informática, curso de idioma, curso de administração, né, tem não somente o curso superior, mas existem cursos de administração do tempo. Um excelente curso, né? Se você puder fazer, faça. Outra coisa, aprenda a administrar a sua própria carreira. Não deixe o mercado de trabalho levar você para qualquer lugar. Seja você a determinar o que você quer fazer. Eu quero seguir esse caminho, eu vou me empenhar. Se está em dúvida, ora, pede direção a Deus, né? Porque Deus ele nos direciona, Deus nos conduz. E ora a Deus, fala, Deus, eu quero seguir por esse lado. E vai, querido. E vai que você vai conquistar, em nome de Jesus. A não ser que você queira ser, por exemplo, matador de aluguel. Aí realmente vai ser difícil. Mas se você desejar caminhar profissões que sejam lícitas, e você colocar diante de Deus, pode ter certeza que Deus vai te conduzir a esse caminho que você deseja. E aí, só repetindo um pouquinho que nós já falamos aqui, tem a habilidade de transformar conhecimento em resultados. Então, conhecimento para ficar só na cachola resolve pouco, né? Mas conhecimento tem que ser aplicado em resultado na sua vida e na sua carreira profissional. Outra coisa, saber comunicar-se com clareza, né, e objetividade. Né? A pastora Flávia estava falando comigo hoje, que ela leu em algum lugar, que é um estudo que diz o seguinte, que homens que têm uma melhor capacidade de conversar, de expressar as suas ideias, seus conhecimentos, são homens que têm uma melhor realização profissional. E o homem ele tende a ser muito reservado, fechado, né? Então a dica para nós homens, seja mais aberto, tenha mais capacidade de falar das suas ideias, dos seus pensamentos. Se você não está acostumado a dar discurso, a fazer um discurso, aprenda a fazer um discurso, aprenda a fazer uma apresentação, aprenda a compartilhar dos seus projetos, para que outras pessoas possam ver e falar assim, olha, ele tem boas ideias, e possa apostar em você. Né? E também tem uma dica para as mulheres, que às vezes as mulheres, algumas, né, falam demasiadamente no trabalho, falam, se expõem, isso vale para homem também, né? Mas o contrário também, aquela pessoa que se expõe demais, expõe na sua vida, né? Como diz meu pai, aquele que fala demais dá bom dia a cavalo, né? Então se você se expõe demais, você acaba também denegrindo contra a sua imagem. Então toma cuidado também, não fale demais também, tem que ter, né, um ponto de equilíbrio aí. Outra coisa, essa boa comunicação, né, ela é tanto verbal como escrita.
a fazer uma redação. Isso é muito importante. Mesmo que você não tenha grandes ambições de grandes cargos, mas isso vai, com toda certeza, ajudar na sua vida profissional em todos os momentos. Outra coisa, é saber delegar tarefas e responsabilidades. Tem muita gente que cresce profissionalmente até um determinado momento, mas ela muitas This is a vezes empaca, demonstration of porque Ustream ela quer Producer. centralizar tudo nela, ela quer fazer tudo, ela quer fazer tudo. E com isso, quando a gente delega funções, deixa outras pessoas aprenderem o que a gente faz, na verdade nós estamos liberados para aprender outras coisas. Então, queridos, é uma grande sabedoria, e eu sempre fui assim. Todo lugar que eu trabalhei, eu nunca retive conhecimento. Tudo aquilo que eu aprendi, eu ensino às pessoas com o maior bom grado. This is a Porque demonstration of tem gente que tem Ustream medo de Producer. ensinar algo para o outro e o outro aprender mais do que ele, se está melhor do que ele. Queridos, quem ensina aprende muito mais. Quem ensina aprende, porque você precisa aprender para ensinar. Então, queridos, saber ensinar, saber delegar, confiar tarefas às outras pessoas, né, é um princípio muito tremendo para a sua liderança. Para que você não fique apenas obedecendo ordens, mas você saiba também compartilhar, This trabalhar is em a equipe e demonstration of delegar também Ustream tarefas Producer. para outras pessoas fazerem. Então, quando você vai aprendendo isso, você começa a se habilitar a alguém ver em você uma capacidade de liderança e chamar você para ser gerente de alguma coisa. E eu tive uma experiência muito interessante nisso. Eu trabalhava numa empresa e trabalhava muito, né? E tinha lá gerente, tinha lá diretor, mas no meu setor eu trabalhava muito This is a demonstration e of às vezes eu Ustream fazia Producer. coisas que era para o gerente fazer e as pessoas não davam muito valor para o meu trabalho. Mas eu trabalhava muito, estava ali me empenhando, me dando o meu melhor ali. E aí eu já contei essa experiência. O que aconteceu? Eu procurava resolver os problemas que surgiam ali, independente de quem era o problema. Se alguém me trazia um problema, eu procurava solucionar aquele problema. E aí passou um tempo, teve um consultor lá naquela empresa, ele conheceu o meu trabalho, consultoria numa outra empresa, e lá na outra empresa estava tendo um problema na área administrativa. E aí ele lembrou de mim, E aí ele me chamou para trabalhar nessa outra empresa. Nessa outra empresa, rapidamente eu cresci, né, e conquistei um cargo de gerência. Com 20 anos já tinha um cargo de gerência numa empresa. Eu já gerenciava uma empresa. Então, mas como é que foi que aconteceu isso? Porque eu já This is a estava acostumado a demonstration resolver of Ustream problemas no Producer. outro trabalho que eu estava. Eu nem gerente era, mas eu procurava resolver os problemas. Então, quando ele precisou de alguém para resolver o problema, ele lembrou de mim, né? Então, essa foi a minha oportunidade. Então, se você está no lugar, procure aprender a resolver problemas. Aprenda a delegar, aprenda a trabalhar em equipe, aprenda a se relacionar bem. Tem muitos profissionais que são excelentes profissionais, mas é difícil de lidar com eles. Ele tem um ego, um humor, sei lá o que é, difícil de conviver. É o que acontece, ninguém se relaciona com esse cara, ninguém se relaciona, todo mundo esconde dele, ou todo mundo tira ele de campo, né? Então aprenda a se relacionar bem, né? Que isso vai ser essencial para que você possa adquirir algum tipo de liderança e você possa crescer, né? Não somente como alguém que recebe ordens, mas como This alguém is a que passa a demonstration liderar a of equipe. Ustream E aí a Producer. Bíblia nos fala que Deus tem um propósito para nós, que a gente seja cabeça e não cauda. Eu sei que não está falando ali de profissão, mas pensando em relação à profissão, querido, se você não tiver comportamento de quem está em algum tipo de liderança, você vai ficar sempre como cauda, sempre recebendo ordens. Mas se nós tivermos no nosso coração, nem aprendemos com a palavra de Deus os princípios de humildade, os princípios de respeito, né, com as pessoas, ser bem visto pelas pessoas,
E essas pessoas vão colocar em nós confiança. E essa confiança vai trazer como resultado para nós promoção. Então, ter autocontrole das emoções. Eu já falei isso uma vez aqui. É a chamada inteligência emocional. Agora já tem também a falada inteligência social, que é você saber lidar bem com a reação do outro. This is a Então, saber lidar demonstration bem com as of suas Ustream emoções Producer. e saber lidar bem com as emoções do outro. E aí, ter empatia. Empatia é você entender um pouquinho o que passa na cabeça do outro. É você saber se colocar no lugar do outro e entender um pouco por que as pessoas às vezes tomam um determinado tipo de atitude. Isso nos ajuda muito, porque às vezes uma pessoa às vezes está nervosa, brava lá no trabalho, e a gente acha que é com a gente, e a gente acaba respondendo, brigando This is com a a outra demonstration pessoa. of Mas se a gente Ustream tivesse um Producer. pouquinho de empatia, a gente tivesse percebido um pouquinho a situação que a pessoa estava, a gente ia entender que ela está brava por causa de um outro problema que ela está passando, e não é com a gente. E a gente lida um pouquinho melhor com a pessoa, com um pouquinho mais de paciência, e a gente acaba às vezes conquistando, a amizade dela naquele dia, que se a gente não tivesse essa empatia, na verdade a gente ia conquistar a inimizade. Bom, isso aí falando o ideal, como deveria ser. Mas como eu falei lá This no is a começo, demonstration muitas of vezes Ustream as coisas Producer. não acontecem tão bonitinho assim, como a gente gostaria que fosse. Talvez você possa me dizer, mas pastor, mas a minha vida profissional está um lixo. Eu já devia ter conquistado tantas coisas, não conquistei ainda, estou desempregado, ou estou no emprego que não é o emprego que eu gostaria de ter. Aí eu quero lembrar você lá da passagem que a gente leu, lá de Lucas, que Jesus estava ali com Pedro, noite frustrante, na verdade, aquela madrugada frustrante, sem pescar nada, mas Jesus estava naquele barco. E aí, queridos, eu quero falar o seguinte: Jesus no barco da sua vida faz toda a diferença. E falando hoje de carreira profissional, Jesus na sua carreira profissional faz toda a diferença. Não importa quanto frustrante você tenha tido todos esses anos de sua vida profissional, saiba que Jesus ele tem todo o This is a poder no céu e na demonstration terra of para Ustream mudar Producer. essa situação. Como Jesus mudou, na vida daqueles pescadores, com aquela pesca maravilhosa, aquela pesca sobrenatural. Então, primeira coisa, Jesus, ele sabe onde tem peixe. Jesus sabe aonde você pode prosperar. Jesus sabe aonde você pode prosperar. Tem uma história que o pastor Marcos contou aqui já tem um tempinho, eu não lembro direito não, mas o cara teve uma revelação lá This is a e demonstration ele of viu Ustream umas Producer. palavras, VPB. E aí ele procurou o pastor dele, eu não lembro da história direito, mas o pastor Marcos contou aqui uma vez. E aí ele procurou o pastor dele lá, ele falou, isso aqui vai para as nações, ou vai para, não lembro agora qual foi o significado que ele entendeu. Mas aí o pastor dele falou, não, querido, não é isso que Deus está falando para você não. Deus está falando, vai plantar batata. E, não sei se vocês lembram dessa história, E o cara assustou, mas vai plantar, vai plantar batata. Deus está falando, vai plantar batata. E o cara tinha uma terra lá, ele plantou batata, e ele prosperou plantando batata. Era a direção de Deus. Então, queridos, Deus pode ter uma direção aparentemente doida igual a essa, vai plantar batata. Ou o cara lá na Coreia, que o cara ficou milionário vendendo sal, o cara estava falido, Ele foi vender sal, depois ele perdeu a fortuna dele, depois ele ficou rico de novo, mas ele ficou milionário vendendo sal. E aí tem tantas histórias que a gente ouve, que Deus ensinou uma pessoa, o próprio pastor Marcos disse, que Deus ensinou ele uma profissão, então, e ensina mesmo. Então, queridos, Deus pode te ensinar a fazer coisas que você não sabia e que Deus te capacitou. Deus pode te dar uma direção que vai levar para um outro caminho totalmente diferente. Na verdade, eu sei que existe todo um caminho, nós devemos nos esforçar, devemos nos capacitar. Nós precisamos de Jesus no barco da nossa vida.
Nós precisamos de Jesus no controle total de todas as áreas da nossa vida. E falando, né, hoje na área profissional. Então, se Jesus está no controle da sua vida, Ele também está no controle da sua carreira profissional. Ele também está no controle dos seus negócios. E aí, queridos, com Jesus no barco, tudo vai bem. Eu quero falar aqui algumas coisas a respeito de Jesus no barco. This is a Então é o demonstration seguinte, of quando as Ustream estratégias Producer. humanas terminam, e aí começa o agir de Deus. E aí começa o milagre. Deus pode te abençoar onde você menos espera. E aí teve uma passagem que está lá em Lucas 17, 27, Mateus 17, 27, que perguntaram para Pedro, né, a respeito do imposto, se Jesus não pagava o imposto do templo. E o que Jesus disse para Pedro? Olha, Pedro, tem um outro contexto lá, mas vai lá e pesca. Você vai lá, paga o meu imposto e o seu. E Pedro foi lá e pescou, né, e lá saiu o peixe com a joia, né, o start lá na boca. E Pedro foi lá e pagou o imposto. Então, queridos, Deus pode fazer você achar recursos da onde não se espera. Quando o povo estava no deserto, né, como diz o pastor Marcos, não tinha padaria no deserto, Deus fez cair pão do céu. Deus faz um milagre quando é necessário. This is a Mas demonstration quando of existe Ustream uma Producer. capacidade humana, né, Deus vai usar essa capacidade para poder multiplicar. E foi assim com os 5 pães e os 2 peixinhos. Né? Deus usou algo da humanidade ali para poder multiplicar. Então Deus vai usar dos seus talentos, da sua profissão. Né? O Pedro era pescador e estava pescando. Ele tinha um barco, ele tinha as redes, ele estava lá no meio do mar. E Jesus disse, lança ali que vai dar peixe. Mas se ele tivesse... Mas ele estava no meio do mar, do lago, né? Estava lá no meio do mar, em cima do barco, com as redes na mão, com mais pessoas ali. Né? E ele foi lá e pescou. Então, querido, a gente tem que fazer a nossa parte, mas sempre contando que Deus tem o sobrenatural para as nossas vidas. E aí, pensando um pouquinho, né, de pessoa, por exemplo, Zaqueu, fica imaginando Zaqueu. Zaqueu se converteu e ele cobrava Of mais, Ustream né? Producer. E aí ele tem uma conversão, e aí ele diz o seguinte, que ia devolver tudo aquilo que tinha roubado, né, ia mudar a vida dele. Eu fico imaginando como é que seria a vida do Zaqueu depois que ele se converteu. Como seria difícil ele continuar cobrando imposto, porque ele servia aos romanos, ao povo que estava subjugando o povo dele. Talvez, né, eu posso dizer, talvez Zaqueu não pôde mais ser cobrador de imposto. This is a demonstration Diria of que Ustream provavelmente Producer. não sei. Mas só sei que é o seguinte, não importa se ele tinha uma profissão que não era uma profissão lícita, mas Deus, né, tem todo o poder para dar a ele uma nova profissão. Então, se você tem alguma área da sua vida, a sua profissão, que não é lícita, né, se você está ganhando dinheiro em cima de algo que não é correto, sabe o seguinte, se arrependa. Deus vai consertar como consertou com Zaqueu, mas Deus tem uma nova profissão. Eu me lembro uma vez, tinha uma boate lá em Belo Horizonte, que a gente estava orando por ela. Orando, aliás, tinha um trabalho de oração por uma determinada região, um determinado quarteirão. A gente estava orando por aquele quarteirão para que houvesse conversão. E aí descobrimos que naquele quarteirão havia uma boate de prostituição. E aí, e que o dono dela estava preso na cadeia, estava na cadeia, This is a preso, né, demonstration of por Ustream tráfico de drogas, Producer. viciamento de menores e tantas coisas. E esse cara ele se converteu lá na cadeia, ele se converteu. Só que aí, mesmo ele se convertendo, ele ainda continuava usufruindo dos recursos do pecado. E ainda, né, ele dava o dízimo daquilo lá, pessoas se beneficiavam daquilo. E quando eu fiquei sabendo daquilo, eu disse para a irmã lá, falei assim, irmã, esse dinheiro que ele está ganhando This não é is um a dinheiro demonstration abençoado. of Ustream Infelizmente, ele Producer. vai perder tudo isso. Ele vai perder tudo isso. Mas quando ele perder
tudo que o diabo deu, Deus vai dar muito mais para ele, né? A irmã ficou assustada, falou, não, que isso, tá amaldiçoando o rapaz? Eu falei, não, eu sei que a Bíblia diz que Deus não compactua com o pecado. Então, enquanto ele estiver recebendo essas bênçãos do pecado, na verdade vai ser maldição para ele. Então, querido, se algum favor do pecado ainda tem na sua vida, larga a mão disso. Isso não vai trazer vida para você, só vai trazer morte, só morte. Então, Zaqueu provavelmente teve que mudar de profissão, mas eu tenho certeza que a nova profissão dele, ele, né, enriqueceu, prosperou muito mais, foi muito mais feliz do que com a profissão anterior. E aí, queridos, Jesus dentro do barco, ele acalma a tempestade. Jesus dentro do barco faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Está no lugar certo. Está na presença de Deus. Está com Jesus dentro do nosso coração. No caso aqui no barco, né, da nossa vida. Está com Jesus no comando. Sabendo que pode cair mil inimigos à nossa esquerda, 10.000 à nossa direita. Pode voar flecha de dia e de noite. Nós não seremos atingidos, porque o Senhor é conosco. Amém, queridos? O Senhor é conosco. Então a gente não tem que ficar temendo o futuro, temendo como é que vai ser minha aposentadoria. Na verdade, a gente não pode ser irresponsável, não. Mas a gente não tem que ficar andando com medo, né? Com medo de tudo, porque a Bíblia diz que se a nossa vida está nas mãos de Deus, então Deus está cuidando de nós. Deus está cuidando de nós, né? Então nós temos que deixar Ele dirigir as nossas vidas. E aí, para a gente terminar, né, para a gente concluir, eu quero dizer o seguinte: nós devemos buscar o melhor caminho para a nossa carreira profissional. Traça o melhor. Né? Se você ainda está com... Escolha a melhor profissão, escolha os melhores cursos, né? Traça o melhor. Traça o melhor. Se você já está avançado, você pode recomeçar. Escolha profissões que vão ser melhor para você do que a que você tem hoje. Dá tempo ainda. Eu sei que uma coisa que eu achei interessante, o Roberto Marinho, quando ele fundou a Rede Globo de televisão, ele já tinha um jornal. Mas quando ele fundou a Rede Globo, naquela época a televisão era uma coisa muito nova, e precisava e precisa ainda de muito dinheiro, muita ousadia. Mas quando ele começou a Rede Globo, ele tinha 60 anos de idade. Ou seja, enquanto muitas pessoas ainda estavam se aposentando, ele estava começando o maior desafio da vida dele. E ele é conhecido muito mais pela Rede Globo do que pelo jornal Globo, pela Rádio Globo que ele já tinha, né? Então, ou seja, o maior sucesso profissional do Roberto Marinho, ele começou com 60 anos de idade, né? Então, não importa o quanto tempo, mas sempre né, tempo de recomeçar ou de começar. Sempre é tempo. E aí, nisso tudo, nunca perca Deus de vista. Nunca perca Deus de vista. Sempre saiba o seguinte: o relacionamento com Deus é mais importante que a sua carreira profissional. O relacionamento com Deus é mais importante do que o teu sucesso. Porque Deus é mais importante que tudo. Porque com Deus você pode vencer qualquer desafio. Mas se você largar Deus para vencer desafios, ali na frente, logo vai fazer diferença, né? Você vai sentir falta, né, do apoio de Deus na sua vida. E mesmo quando tudo der errado, né, Jesus tem poder para consertar tudo. E eu quero terminar aí. Mesmo quando tudo der errado, Jesus tem todo o poder para consertar. Né? Então, nós devemos ter nossa fé sempre ligada em Jesus. E ali Pedro, quando passou lá na frente, Pedro, né, ele se tornou discípulo. Pedro andou com Jesus, caminhou, andou sobre as águas, viu os milagres. Mas depois que Jesus foi morto, né, Pedro chamou o povo dele e foi pescar também. E lá ele teve uma outra experiência, onde eles também ficaram a noite toda sem pescar. E eles ouviram uma pessoa da praia dizendo: joga ali. E ali, quando jogaram ali, saiu muito peixe.
E Pedro logo reconheceu, é o Senhor, né? E foi nadando, correndo lá, encontrou Jesus já com a brasa já acesa, com peixe já assando, né? Com provisão ali para ele. Então, queridos, não importa, muitas vezes a gente está caminhando bem, a gente tropeça, como Pedro ali estava desanimado. Ele diz sempre uma direção nova, né? Então, não importa a caminhada que a gente tem, Jesus está sempre disposto a nos dar uma nova direção e a dizer, o peixe está ali, né? E eu quero te convidar, você a estar com o coração aberto, para que Deus possa te falar nessa noite, onde é que está o seu peixe? Onde é que está a sua pesca? Onde é que está o local, a área, a profissão que você vai trabalhar, que vai This is ser a a solução para o seu demonstration of problema Ustream nessa Producer. noite, nesse período de escassez. Amém? Vamos ficar de pé. Quero chamar o pastor Marcos, se ele está aí. Nós vamos estar orando. Vamos orar. E eu quero te convidar a você vir aqui na frente. Se você precisa que Jesus te mostre uma pescaria, vem aqui na frente. Vamos orar. Vamos buscar a Deus. Eu quero te convidar a colocar a sua oração diante de Deus. Na frente com a gente. Porque Deus, Ele quer te mostrar uma nova direção, né? Mas se você estiver realmente com o coração disposto a seguir essa direção. Então, o pessoal do louvor aí, vamos. Amém. Amém, queridos. Não importa quanto difícil talvez está de pescar o seu peixe. This is a demonstration Caramba. of Ustream Producer. Jesus quer te ensinar a pescar hoje. Talvez está difícil, né? Nós vamos orar, né? Não temos instrumentos aqui, não temos um fundo musical, mas nós temos Jesus e você vai colocar o seu coração diante de Deus. Então vamos orar. Pai querido, nós queremos mais uma vez de vida eterna, e só Tu, Jesus, tem resposta, Deus, para as nossas vidas. E eu quero colocar cada irmão, cada irmã aqui diante do Teu altar, e eu oro a Ti, ó Pai, em nome do Teu Jesus, Deus, trazer resposta, Deus, para esse coração, Deus. Resposta, Deus, para esse homem, para essa mulher, que tem necessidade, Deus, de uma vitória, Deus, na sua vida, não somente na sua vida profissional, mas na sua casa, na sua saúde, Deus, no seu casamento, em nome do This Senhor is a Jesus. demonstration Nós of sabemos que Tu és um Ustream Deus que tem Producer. todo o poder nos céus e na terra, e o Senhor tem todo o poder para mudar essa situação, Senhor. Como o Senhor orientou a Pedro ali, Jesus, dizendo aonde devia pescar, eu oro ao Senhor, Deus, que só possa, Deus, trazer um plano novo, uma ideia nova ao teu filho, à tua filha, para saber aonde que eles devem lançar suas redes, aonde eles devem investir, Deus, na sua vida profissional, na sua vida, Deus, financeira, na sua vida emocional, no seu casamento, na sua família. Deus, que o Senhor esteja This is a orientando o teu demonstration povo, Deus, of Ustream como fazer Producer. para conquistar, como fazer, Deus, para ter um passo de vitória, como fazer, Deus, para sair, Deus, desse tempo, Deus, de escassez, mas para colher o melhor dessa terra que o Senhor tem para cada um de nós, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, a Tua palavra diz que nós devemos pedir ao Senhor conhecimento, que o Senhor nos dá conhecimento. Deus, aquele que busca, e nós queremos nessa noite, Deus, pedir ao Senhor, nos ensine, Deus, Deus, ensina cada um dos teus filhos, This Deus, is a como demonstration prosperar of na sua vida Ustream profissional, Producer. como prosperar na sua vida financeira, Deus, como prosperar na sua saúde, como prosperar, Deus, no seu casamento, em todas as áreas, Deus, da vida do teu filho. Nós clamamos pelo sangue de Jesus sobre essas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Repete comigo assim: Senhor Jesus, eu creio que a Tua palavra é vida para a minha vida, e eu creio This que is a pela Sua demonstration palavra of Ustream eu vou Producer. vencer, porque em Cristo Jesus eu sou mais do que vencedor, e nada vai me separar
do teu amor. Nada vai me separar do teu propósito de bênção na minha vida. Amém. Amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Nós vamos ter também um momento que você pode estar ofertando na casa do Senhor. Você pode estar trazendo os seus dízimos e ofertas, parte daquilo que Deus tem abençoado a sua vida. Nós devemos, em fidelidade, devolver a Deus, para que Deus possa multiplicar a tua semente, para que você possa ter novas colheitas. Então façamos isso com alegria no coração. This is a demonstration of Ustream Producer. Queridos, eu quero te convidar a cantar comigo. Eu vou usar minha cara de pau aqui e vou cantar na capela. Ah, não vou mais. Pastor, chegou na hora certa. Rompendo em fé. Lembra? Hoje eu resolvi adorar o Senhor com umas músicas assim, mais antigas, né? Mas que continuam exaltando o nome do Senhor. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de vencer um pouco mais. As montanhas e mares, desertos e vales que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar,